Olá pessoal, gravando mais um vídeo aí para assistente técnico, ok? Vamos tentar ser objetivos, tá bom pessoal? Direito constitucional, ok? Vamos lá. Forma de governo. Qual é a forma de governo do nosso país? É república, ok? Forma de estado, federação. Sistema de governo, presidencialista. Regime de governo, democracia participativa e semidireta. Indissolubilidade, pacto federativo, vede-se o direito de secessão. O que acontece, pessoal? Para ficar melhor para você gravar, vamos lá. Forma de governo, é só lembrar das iniciais, fogo, república, ok? Forma de estado, FE, federação. Sistema de governo, presidencialista, ok? Regime de governo, democracia participativa e semidireta. E indissolubilidade do pacto federativo, vede-se o direito de secessão. O que é essa indissolubilidade, pessoal? É o seguinte, o pacto federativo diz o quê? Que os estados, eles não podem sair do Brasil, ok? Como assim? Ser independente. Como acontece, um exemplo que estão tentando, né? Agora já deu uma parada, era a ideia do Rio Grande do Sul, né? Que eles queriam ser um outro país, né? Eles queriam a independência. Quando isso acontece, a primeira coisa que a federação faz é fazer a intervenção naquele estado, ok, pessoal? Então, é vedado a separação do estado para ser um outro país, ok? Então, é isso aí, a indissolubilidade do pacto federativo. Então, um país não pode, né, querer, ou um estado não pode querer ser um país, tá bom? Direitos sociais. Isso aí são os mnemônicos que eu trouxe para vocês, para ficar melhor para decorar. Esses são os direitos sociais no artigo 6º, né, da Constituição, que é educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados, proteção da maternidade, segurança, previdência social. Isso aí são alguns mnemônicos, né, para você decorar. Tem o temos lápis demais, que eles trazem as iniciais, né? Trabalho, educação, moradia, saúde, lazer, previdência social e outros. E tem o outro mnemônico aí abaixo, que é Edu mora lá, Saul trabalha ali e Assis prossegue preso. Edu, educação, moradia, lá, lazer. Saul, saúde, trabalha, de trabalho, ali, de alimentação. Assis, de assistência aos desamparados. Proteção à maternidade e à infância. Segurança e preso, previdência social. Tá bom? São privativos de brasileiro nato os cargos. É o famoso mp3.com. Então, esses aí são os cargos privativos de brasileiro nato. Temos uma diferenciação, né, de nato para naturalizado. Em regra, não é para ter, mas temos aí, tá bom? São esses cargos aí. M de ministro do Supremo Tribunal Federal. São 11, ok, pessoal? Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal são privativos de brasileiro nato. E com isso, o de presidente do Conselho Nacional de Justiça e o do TSE, ok? P3, o que é P3? São as 3 presidências, né? Que é a presidente da Câmara dos Deputados,
presidente do Senado Federal e o presidente da República e o seu vice, ok? Carreiras diplomáticas, que é o C, carreiras diplomáticas, O, de oficial das Forças Armadas e M, de ministro de Estado da Defesa, ok? Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Então, pessoal, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Como é que eu vou saber a diferenciação do plebiscito para referendo? É só lembrar. Ple de pré. Primeiramente, se consulta a população, depois Congresso Nacional. E depois, Congresso Nacional, depois consulta a população, tá? Esse pré aí quer dizer o quê? Pré, primeiramente a população, depois Congresso Nacional. Então a consulta é prévia, ok? E o referendo, Congresso Nacional, depois população, tá? E a iniciativa popular. Como é que é feita a iniciativa popular? Pessoal, o que tem que ter uma iniciativa popular? 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos que 0,3%. 0,3% é 3% dos eleitores de cada um deles, de cada estado, ok? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Os que são os conscritos? São aqueles jovens, né, que todo ano vão lá no serviço militar para servir e tudo mais, tá bom? Esses são os conscritos. São condições de elegibilidade na forma da lei. Então, quais são as condições de elegibilidade? Nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador, ok? É bom você decorar essa idade aí, que cai muito nos concursos, tá bom? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Quem são? São os executivos, ok, pessoal? Então, se eles querem concorrer a outros cargos, eles têm que renunciar até 6 meses antes, né? Para poder concorrer a outro cargo. Salvo se for, no caso, reeleição, tá? São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, ou até o 2º grau, ou por adoção. De quem? Do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito
ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, vou dar um exemplo mais claro para você. Por exemplo, tem o governador, tá? Isso serve para os 3 do executivo, tanto prefeito como presidente, tá? Então, tem um cargo de governador e a esposa dele quer concorrer a um cargo de senadora pela primeira vez, né? Isso não pode, tá? Ela não pode vir para nenhum cargo, ok? Ela não pode vir nem para senadora, nem para deputado federal, nem prefeito, nem vereadora, nada que cubra a circunscrição daquela região, ok? Daquele estado. Serve também para o prefeito, por exemplo, se vamos supor, o pai dele, ele quer vir para vereador, nunca foi vereador, o filho é prefeito, ele não pode vir, ok? Também um exemplo como a presidência, se no caso o filho do presidente quer vir governador pela primeira vez, né? Não pode, ok? Nem pode ser senador, não pode ser nada na circunscrição, ok? Aí tem exceção, né? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, ok? Vamos lá, eu coloquei para vocês de vermelho ali parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Então, pessoal, vamos tentar entender isso aí, tá? O que é consanguíneo ou afim? Então, eu fiz esse desenho aí, tá? Tá muito bem não, mas dá para a pessoa entender. Esse aqui, pessoal, é você, tá? Então, como é que se conta grau? De você até o seu pai tem 1 grau, ok? Do seu pai até o seu avô, você, seu pai, seu avô, o seu avô, ele é parente de 2º grau, seu, tá? Então, do seu avô, por exemplo, o seu primo, né? Você sempre diz que o seu primo é seu parente de 1º grau, ou de 2º grau, ou de 3º. Isso não existe, tá, pessoal? O primo que você diz que é o de 1º grau, ele é seu parente de 4º grau, ok? Porque para chegar no seu primo, você tem, isso eu estou falando consanguíneo, tá? Você tem que ir primeiramente para o seu pai, depois para o seu pai para chegar no seu avô, 2. Seu avô vai para o seu tio e do seu tio o seu primo, ok? Então conta 1, 2, 3, 4 graus. Vamos lá, afim, por afinidade, né? A sua mulher, o seu marido, vamos lá, tentar entender. Então, conta 1 grau a partir do seu cônjuge, tá? Então, do seu cônjuge, da sua mulher, até a mãe, que é a sogra. Então, a sua sogra é seu parente afim, por afinidade, de 1º grau, tá, pessoal? Então, a sua sogra é seu parente por afinidade de 1º grau. E o seu cunhado? O seu cunhado é seu parente por afinidade de 2º grau, porque da sua mulher vai para a mãe dela e depois para irmã ou irmão, ok? Então, isso aí é para tentar esclarecer algumas dúvidas aí, né, que as pessoas têm, tá bom? Até o próximo.